Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio especial de Halloween, Semana Halloween Estranha, então vem comigo para mais um caso que aconteceu no dia de Halloween. Então, eu já contei para vocês uma história que aconteceu dias antes do Halloween, mas também uma comemoração. Eu contei para vocês uma história que aconteceu no meio do dia do Halloween, né? Que a Rebeca ela desapareceu na metade do dia, exatamente ao meio-dia. E agora eu vim falar para vocês uma história também que aconteceu, não se sabe exatamente que horas. Se foi muito cedo, se foi 9 horas da manhã, 6 horas da manhã. Mas enfim, aconteceu essa história relacionada com a família Liske. E aí eu aproveito para apresentar que eu trarei um novo quadro aqui no canal. Então nós temos o Sexta Estranhas e esse quadro que eu vou trazer, ele se chama DNA Criminoso, que é um quadro específico de um ponto de vista assim de um certo tipo de pessoa, tá? Eu não quero falar agora para não estragar toda a nossa história, mas depois a gente volta a conversar sobre isso, tá? Então, se tiver em algum lugar escrito ou no título ou na capa DNA criminoso, depois vocês já vão saber mais ou menos do que se trata, ok? Então, eu vou contar a história de uma família chamada família Liske ou a família Griffin Liske. Primeiro, nós temos o William Liske, que ele era conhecido como Billy, né? Ou Bill. Lá nos Estados Unidos, se você chama William, você já é conhecido como Bill. Então, nós temos o Bill Clinton, que se chama William Clinton. Nós temos o Bill Gates, que se chama William Gates. E nós temos o William Bonner, que... Ah, não, gente, William Bonner é William mesmo. Mas se tivesse nascido lá nos Estados Unidos, seria Bill Bonner. Bom, então o Billy, ele nasceu dia 11 de maio de 1957, ele era veterano das Forças Aéreas dos Estados Unidos, ele gostava de caçar, de pescar, de jardinagem e de estar ao ar livre. Diziam que ele era um pai bondoso e amoroso. Eu não tenho certeza se ele casou antes ou se ele só teve um relacionamento antes, mas desse relacionamento ele teve um filho. Mas enfim, a segunda vez que ele casou com uma mulher chamada Susan, e a Susan já tinha os filhos do primeiro casamento também. Então, Susan Liske, que na verdade era Griffin, mas depois que se casou com ele virou Liske, ela nasceu dia 30 de janeiro de 1964. Quando ela se casou pela primeira vez com Gary Griffin, ela teve 2 filhos, o Devon Griffin e o Derek Griffin. O casamento não deu certo e ela casou com Bill em 2001. Ela também gostava de caçar, de jardinagem, também diziam que ela era uma ótima mãe e ela era assim, uma ótima tia, uma ótima amiga. A família sempre falava muito bem dela, só tinham elogios. Os dois, eles frequentavam a igreja luterana lá da cidadezinha que eles moravam. Eles moravam numa cidadezinha bem pequena, bem rural. Então, o filho mais velho da Susan se chamava Derek Griffin. Ele tinha 23 anos de idade quando aconteceu toda essa história. E ele nasceu dia 30 de julho de 1987. Ele se formou na escola em 2005 e ele foi um atleta na escola. Ele bateu até recordes de atletismo. Ele era faixa preta em taekwondo e ele foi representar os Estados Unidos até fora do país. Ele foi para a Itália representar o país dele. O passatempo preferido dele era passar o dia no lago Erie. Então ele gostava de ficar lá, principalmente bem cedinho, quando tudo estava tranquilo, quando só tinha o barulho da natureza. Ele também frequentava a igreja luterana. E o filho mais novo, né, da Susan era o Devon Griffin. E ele era um garoto também muito comunicativo, ele gostava muito de jogar videogame. Agora, voltando pro William, né, voltando pro Bill, ele teve um filho que tem o mesmo nome que ele. Ele também se chamava William Liske Jr. Então, como lá nos Estados Unidos, se você é William, você é Bill, automaticamente o pessoal chamava ele de BJ, né? B de Bill e J de Júnior, né? É assim que a gente vai conhecer ele aqui na história. E ele tinha, na época que aconteceu os fatos, 24 anos. Ele nasceu dia 24 de novembro de 1985. Então, vamos lá. É 31 de outubro de 2010.
Um dia anterior, na casa deles, dia 30 de outubro, eles fizeram uma festa de Halloween, onde muitas pessoas foram convidadas e só uma pessoa não estava nessa festa da família, que era o Derek, o filho mais velho da Susan, porque ele e o BJ não se davam bem, eles se estranhavam um pouco, então o Derek preferiu não estar presente. O BJ, ele não morava lá com essa família, ele morava numa outra cidade, mas por causa da noite anterior, que eles estavam bebendo muito, o pai deixou ele dormir lá, então eles arrumaram um local no sofá e ele dormiu no sofá. O Devon, ele também não tinha presenciado essa festa, porque ele estava com o pai biológico dele, né? Então, dia 31 de outubro, ele chegou em casa logo cedo, ele entrou, se trocou, porque ele tinha apresentação na igreja, ele também frequentava a igreja. Ele viu o meu irmão dele lá, o irmão dele até conversou com ele, foi simpático. Ele achou estranho, porque o irmão dele sempre era um pouco mais fechado, sabe? Mais mal-humorado, rabugento. E naquele dia não, naquele dia ele estava até conversando. Ele perguntou ao Devon o que ele estava fazendo e quanto tempo ele ficaria fora. Então ele falou que ele iria na igreja e depois ele retornava para casa. Bom, não foi demorado o culto aquele dia, então o Devon voltou para casa cedo. Ele chegou em casa e ele foi direto pro quarto dele jogar videogame. Então ele ficou horas lá jogando videogame, né, afinal 16 anos de idade, até que ele achou estranho que não tinha movimentação na casa. Já era perto da hora do almoço, com certeza a mãe dele e o padrasto iam estar de pé, principalmente a mãe, né, para fazer aquela movimentação de casa que uma mãe faz, enfim, e cuidar também do almoço. E ele achou estranho que a casa estava muito silenciosa. Ele foi até o quarto dos pais. Chegando lá, ele achou estranho, né, porque os dois estavam com o corpo inteiro coberto, né, por um edredom marrom. A perna da mãe estava do lado de fora. Mas assim, ele foi conversando, mãe, foi chamando, tal, foi chegando perto dela, ela não respondia, ele cutucou a perna dela, ela não reagiu, e foi daí que ele resolveu tirar o cobertor de cima do rosto deles. Então ele viu que nos travesseiros havia muito sangue. A princípio, ele levou tudo na brincadeira, porque afinal era Halloween, e na noite anterior ele sabia que eles tinham usado sangue falso. Só que deu aqueles 2 segundos, aí ele falou, não, eu acho que isso é de verdade. Então, imediatamente, ele saiu chorando e correndo da casa dele, ele saiu, ele não ficou mais lá, e ele entrou em contato com a tia dele. Então, ele telefonou para a Lori, falou o que tinha visto, e ela realmente achou estranho, porque o Derek não tinha ido trabalhar naquele dia. Imediatamente, ela telefonou para a polícia. A polícia chegou, e aí, a primeira coisa que eles fizeram foi entrar no quarto do casal e eles viram que realmente os dois tinham sido mortos a tiros. O William estava com o corpo exatamente deitado, como se estivesse dormindo, quando aconteceu, e a Susan também, só que o corpo dela estava um pouco desajeitado, ela não estava deitada normal, tanto que a perna dela estava fora da cama. Depois eles determinaram que o William, ele tinha levado 5 tiros e a Susan tinha levado 3. No andar de cima da casa, eles encontraram o quarto do Derek, do filho mais velho, trancado. Então eles arrombaram a porta e aí eles acabaram encontrando o Derek deitado, dormindo, né? Dormindo com cobertor, mas na verdade ele também tinha sido morto. O caso dele não foi por tiros, ele recebeu pancadas na cabeça, que provavelmente tinha sido algum martelo. Foi detectado que a primeira pancada que ele levou foi aquela que fez ele perder a vida, mas teve outras depois, então acredita-se que pelo menos ele não tenha sofrido. Então encontraram esse martelo ensanguentado lá na casa e acreditaram que ele foi o que ocasionou a morte do Derek. Devon, o filho mais novo, disse que os pais possuíam muitas armas em casa porque eles eram caçadores, né? Então pode até ser que alguma daquelas armas tenha sido a causadora. Então, como tinha um lago ali perto, eles drenaram o lago, achando que iam encontrar a arma, mas não acharam. Eles foram, né, naquele lago porque como tinha lama ali que ia do deck da família, né, até a posição do lago, eles imaginaram que lá a pessoa tenha jogado essa arma. A tia do Devon, né, a Lori, ela disse para os policiais que ela tinha achado estranho porque entre 7 e 9 horas da manhã ela telefonou para casa porque o Derek não tinha chegado no trabalho e ninguém atendeu. Então acredita-se que tenha acontecido antes desse horário.
E ela viu então que estava faltando na propriedade uma caminhonete branca. O agressor possivelmente fugiu levando a caminhonete. Bom, o detetive começou então a investigar onde poderia estar essa caminhonete e andando ali com o carro nas redondezas, ele acabou encontrando uma caminhonete estacionada na frente de uma cabana. Quando ele se aproximou, um rapaz saiu fumando na varanda dessa cabana e ele reconheceu como sendo o BJ. Então, imediatamente ele foi lá e prendeu o BJ e não houve nenhum contratempo. Foi acusado de pelo menos um homicídio. Isso era o suficiente para que ele ficasse preso. Bom, lá na delegacia, um policial foi entregar um avental para o BJ, que é aquele avental que a pessoa põe e não tem acesso às mãos, né? Ela fica toda amarrada, para que ela não faça nenhuma besteira contra a própria vida. O BJ disse que não ia tirar a camisa e acabou batendo então no policial. Bom, nenhuma acusação foi feita, né, diante disso, mas com a ajuda de outro policial ele conseguiu ser contido e acabou usando o avental sim. Então a gente vai falar um pouco do BJ. Eu não sei muito assim da história dele, da mãe dele eu não encontrei nada. Então a gente sabe que o casal, né, o pai dele e a madrasta se casaram em 2001 e disseram que desde o começo ele não gostava dela porque ela colocava regras dentro de casa. Então em 2002 o pai dele chamou a polícia para ele porque ele tinha na época 16 anos de idade e ele estava atentando contra a própria vida. Naquela época ele estava em prisão domiciliar, mas não se sabe, até então eu procurei, não se sabe o que ele fez para ter acontecido isso. Bom, quando os policiais chegaram lá para tentar detê-lo, ele agrediu os policiais e aí ele foi processado. Em 2004, outubro de 2004, ele brigou com a madrasta dele e acabou batendo nela com muita força direto no peito dela. Nessa época ela não fez nada, só que 2 meses depois ele pegou uma xícara, né, de café, aquelas xícaras grandes, bateu na cabeça dela e roubou as chaves e o carro dela. Aí sim ela fez um boletim de ocorrência contra ele. Só que na época ele foi acusado como incompetente para ser levado a julgamento, então as acusações tiveram que ser retiradas. 2 anos depois, quando ele já tinha 18 anos, ele tentou atacar a madrasta enquanto ela tomava banho. Então o pai acabou expulsando ele de casa. Só que assim, era o filho dele, né? Ele não conseguia não gostar do filho dele. Então ele fazia o possível para sempre estar presente. Ele que bancava a casa que ele morava, ele sempre ia pegar o filho para eles passarem um tempo junto. Semanas antes disso ter acontecido, ele tinha ficado alguns dias com o filho acampando, sabe? Acampando e caçando. Ele queria ter esse momento especial com o filho dele. Além, assim, de deixar ele ficar na casa deles, né, quando os outros filhos da Susan não estavam, porque eles acabavam brigando muito entre si. Bom, nessa mesma época, né, depois que ele já estava morando sozinho, ele foi diagnosticado como esquizofrênico e bipolar. Então, ele acabou sendo internado para fazer tratamento. Ele ficou morando em um local para pessoas, né, que precisavam de apoio mental ali, precisavam de psicólogos e de psiquiatra. E nessa época que ele viveu lá, ele teve 3 encontros com a polícia e ele foi agressivo nas 3 vezes. Então, um amigo, né, do William, ele até veio à tona e ele falou que conversava muito com o William a respeito do filho dele. Porque que acontece? Os animais da família apareciam mortos, inclusive os animais dos vizinhos apareciam mortos, sabe? Cachorros, gatos. E o vizinho achava que quem fazia isso era o BJ. Falou, pô, você não tem medo aí de ficar com seu filho? E o William falou que não, ele é meu filho, ele nunca vai fazer nada contra a gente, ele nunca vai fazer nada contra a família. E aí esse amigo da família, ele relembrou que um dos cães, ele foi morto por tiros de uma arma calibre 22. E foi exatamente a arma que matou Susan e William. Esse vizinho que também estava na festa de Halloween, que eles deram dia 30 de outubro, ele disse que o BJ parecia um outro garoto, porque ele estava muito feliz, ele estava até interagindo com as outras pessoas. Será que ele já estava planejando fazer alguma coisa? Então, só para relembrar, o Derek não estava nessa festa, ele estava em casa, né? Tanto que foi encontrado no quarto depois, mas ele não participou da festa. E o Devon não participou porque ele estava na casa do pai biológico. Então, o que acontece? Esses vizinhos disseram que às 6h30 da manhã escutaram tiros. Se realmente isso foi o horário do
ocorrido? Quando o Devon chegou em casa, depois de ter voltado da casa do pai dele, os pais e o irmão já estavam mortos. Então a gente pergunta, por que será que ele não fez a mesma coisa com Devon? Será que ele poupou de propósito? Será que realmente ele não queria fazer nada de mal? Será que ele não tinha oportunidade naquele momento? Ou será que ele fez aquilo depois? Por isso que ele perguntou pro Devon quanto tempo ele ia ficar fora. Ou será que ele fez aquela pergunta só para saber quanto tempo ele teria para fugir? Apesar que ele não fugiu muito longe, né? Mas enfim, são coisas assim que nunca foram respondidas. A posição do corpo da Susan estar diferente do marido dela tinha uma razão. Na autópsia descobriram que ela tinha sido abusada. Então, em meio a vários exames psicológicos, psiquiátricos, para saber se o BJ poderia ir a julgamento, foi detectado que sim, que ele poderia sim responder sobre as coisas que ele fez. Então, quase um ano depois, né, dia 12 de agosto, teve uma audiência preliminar onde ele foi acusado do homicídio das 3 pessoas. E aí ele resolveu fazer um acordo. Ele se considerou culpado do que ele fez e, considerando-se culpado, ficaria excluso a pena de morte. Antes da sentença dele, ele pediu desculpa por ter feito isso, pediu desculpa aos familiares que estavam lá. Ele disse que aquilo aconteceu por causa dos problemas psiquiátricos dele e por causa do Satanás. Então, em setembro de 2011, ele foi condenado a 3 prisões perpétuas sem direito a condicional. Não aguentando a solidão, porque eu acredito que nem visitas ele tinha, dia 31 de março de 2015, aos 29 anos de idade, ele resolveu tirar a própria vida na prisão. E não bastasse tudo isso que aconteceu, dia 31 de outubro, dia 1º de novembro também houve outra desgraça. Às 2h30 da manhã, os bombeiros receberam uma notificação de que havia uma casa pegando fogo. Quando eles chegaram na residência, era uma garagem de uma casa que estava toda detonada. Não dava para reconhecer nada e um corpo foi encontrado. Esse corpo era de Susan Liske Dahmer, a irmã do William. Não se sabe como começou o fogo, mas acredita-se que tenha sido um acidente. O marido dela, o Timothy, ele estava em uma outra cidade quando aconteceu. Ele estava retornando para a cidade porque ele sabia o que tinha acontecido com a família Liske. Então, além de enterrar o seu cunhado, a sua cunhada e o seu sobrinho, ele teve que enterrar a sua esposa. Então, esse foi o caso de hoje. Não é porque se tem uma pessoa esquizofrênica ou bipolar na família que isso vai acontecer. Não, isso é raríssimo. Mas essas pessoas, elas precisam de acompanhamento médico. O principal de determinar a doença que a pessoa tem é para o tratamento, para antes de tudo, para ela se sentir bem e para ela não fazer mal a si mesma, tá? Então isso acarreta várias coisas. Às vezes a pessoa tem uma depressão por causa dessas doenças que não são tratadas. E apoio da família é sempre muito importante. Enfim, é uma história muito triste, né, que aconteceu no Halloween. Sempre quando a gente procura as histórias de Halloween, essa história sempre aparece assim como uma das primeiras. E esse é o nome do novo quadro DNA Criminoso. Eu vou contar uma história para vocês que ou foi acometido por alguém da família, ou tem uma ou mais pessoas da mesma família que tem o mesmo DNA criminoso, sabe? Que a família inteira, algumas pessoas da família fazem maldade. Então é isso, gente. Mais uma história, infelizmente, muito triste. Dessa vez uma família inteira foi destruída, para vocês verem, né, que história com maldade acontece diariamente. Então não importa se é feriado ou não, sempre vai ter gente aí fazendo maldade. Então eu aguardo vocês no vídeo de amanhã. Até a próxima!